Bom dia, queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Iniciamos nesta manhã o Evangelho pedindo a Deus, aos amigos espirituais, que nos proteja, que nos dê uma semana de muita compreensão, de muito trabalho e que possamos vigiar os nossos pensamentos a fim de que sejamos sustentados pela bondade excelsa de nosso Mestre Jesus. Continuando o nosso Evangelho, nós hoje vamos ler a parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secaram até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente do que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14, 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelam, quando perscrutados, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Super nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes a missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há os que por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida
se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados, dão maus frutos, se recusa a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer, que frutifique, e consentirá que se tornem presa dos espíritos maus. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo, o entendimento, a clareza, para que todos nós possamos compreender o que Jesus está falando para todos nós, que as suas palavras caiam no nosso pensamento como estímulo de transformação, de observação de nossos pensamentos, de nossa forma de ser. Que a bondade excelsa de nosso Mestre nos sustente, nos proteja, nos dê força e coragem, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa parábola da figueira que secou precisa ser bastante compreendida. Ela tem algumas propostas bem expressivas para todos nós. Vejam bem, saíam de Betânia. Ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma a ti fruto algum. Nós sabemos que Jesus usou de um sentido figurado para tocar o pensamento daqueles que era tão incrédulo. E nós começamos a perceber que a forma alegórica como Jesus trazia, hoje, é para nós extremamente compreendida, porque naquela época ele não poderia dizer tudo àqueles que estavam com ele. Nem tudo aos discípulos que estavam começando um novo aprendizado, como também à multidão. Então ele usa de determinadas situações materiais presentes na vida de todos para que a gente reflita na essência da sua palavra. Jesus não amaldiçoou uma árvore, uma figueira, porque nós sabemos que ela não era esta característica, mas ele mostrou uma força que o pensamento exige de todos nós. E aqui no Marcos, ele traz para nós uma colocação que Jesus, tomando a palavra, lhes diz: tende fé em Deus. Será que nós vamos encontrar na nossa caminhada só árvores que têm só folhas? E que árvores são essas? Não seríamos nós uma árvore que podemos dar frutos e outros que não dão frutos? E a figueira que secou é um símbolo do que aparentam, apresentam a grande maioria dos espíritas que falam muito bem, que tem uma oratória brilhante, mas que na realidade não produzem um bem, não são caridosos, não são trabalhadores firmes, acolhendo, amparando, orientando, esclarecendo os seus irmãos de caminhada.
Na realidade, eles têm um brilho na palavra. É como se fosse um verniz, mas eles não têm ouvidos de ouvir a dor dos nossos irmãos. E nós estamos vivendo este momento em que nós precisamos fazer reflexões profundas sobre a parábola que ficou seca. Essa parábola mostra perfeitamente para nós que não era tempo de frutos. Nós só damos frutos quando nós estamos no tempo da nossa compreensão, da nossa maturidade. E como espíritos reencarnados, muitos passam pela existência sem dar nenhum fruto, porque só preocupa com a sua vaidade, só preocupa com o corpo, só preocupa com as situações externas. E aqui, na passagem da parábola, é muito claro quando Marcos diz: não era tempo de figos. Se não era tempo, ela não podia dar frutos. E se não podia dar frutos, Jesus não teria outra proposta a não ser mostrar para os discípulos que muitas vezes nós nos enganamos com as aparências. Essa passagem simboliza para todos nós aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Muitas vezes nós temos o conhecimento, usamos da palavra, mas não somos úteis. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos construir nada em nós. E o Evangelho nos mostra que são sistemas ocos. Todas as doutrinas carentes de base sólida. Quando Kardec faz o comentário dessa parábola, nós precisamos refletir que qual doutrina é a nossa? O que ela produz em nós? O que ela promove em nós? Meios para que nós possamos dar frutos. Para que a gente reflita que nós não podemos ser este ser só das aparências. Estamos na época do amor, do bem, da caridade. É tempo de desenvolver a esperança no coração de tantos. O que muitas vezes falta para nós espíritas cristãos é a verdadeira fé. Uma fé que nos move, uma fé produtiva, uma fé que mexe com a nossa intimidade. E nós percebemos que quando nós temos uma fé que abala as fibras do coração, especialmente quando nós temos fome da verdade, especialmente quando nós estamos carentes da verdade, nós vamos ver que quando nós trazemos uma palavra de esperança que promove compreensão no espírito, ela amplia a sua confiança. É isso que a fé tem que fazer conosco. E é por isso que Jesus nos diz que a fé transporta montanhas. Não são montanhas de pedra, de areia ou de terra. São montanhas de dificuldades que nós temos amontoados em nós. E quando nós não utilizamos de um conhecimento que seja reflexivo, que nos leva a refletir nas suas ações dentro de nós não conseguimos vivenciar experiências valorosas que vão dar frutos para cada um de nós. Frutos que sustentam. Então, cada um precisa de perguntar: que árvore eu sou? Por isso que Jesus condena
a esterilidade. Porque todos nós precisamos nos esforçarmos para auxiliar o outro, para compartilhar, para termos compaixão, para termos benevolência, para alimentar o outro de esperança. Então, quando nós vemos essas pessoas que só criticam, que ainda só falam e nada fazem, elas estão ocas por dentro. Então, quantas doutrinas que nenhum bem promove para a humanidade. E nós precisamos entender que bem a doutrina espírita tem nos proporcionado. E entre tantos do conhecimento, do esclarecimento, dessa cultura espírita que nós temos à nossa mão, nós vamos ver que ela nos oferece outra oportunidade para darmos mais frutos, que é a mediunidade. E o que é a mediunidade? É uma faculdade que educa o pensamento. E quem é dono dessa faculdade? Os médiuns. E os médiuns são os intérpretes dos espíritos, para que eles possam auxiliá-los suprindo os seus órgãos materiais, para que eles possam nos transmitir as instruções, as orientações. Então, por isso, que ao sermos dotados de faculdade mediúnica, nós temos que observar que nós estamos vivendo um período de renovação da sociedade, uma renovação moral. E todos nós que trazemos a mediunidade precisamos ver e perceber que nós somos árvores, que podemos oferecer um alimento espiritual a nossos irmãos. Que árvore é Francisco Cândido Xavier? Que árvore é esta que nos sustenta até hoje com os frutos do seu trabalho? E como este Espírito, quantos tem nos abastecido com a mensagem divina, promovendo em nós grandes oportunidades de reflexão e convidando-nos a fazer algo mais. Então, que nós possamos analisar bem quem somos, o que estamos fazendo, o que o outro espera de nós, para que assim possamos servir a Deus, darmos frutos sazonados, e não aqueles frutos que não alimentam. E que tempo é o nosso? É o tempo de dar frutos, meus irmãos. Não é mais o tempo de ficar só com a roupagem externa. Que Jesus nos auxilie a frutificar toda essa sementeira que nós temos recebido dele, para que nós possamos auxiliar aqueles espíritos que ainda não compreenderam o valor do bem em sua vida. Que Deus nos abençoe e que os espíritos amigos possam, nesta hora do passe, ampliar o nosso olhar, fortalecendo a nossa fé, nossa confiança, para que a gente tenha vontade de servir, para que a gente possa estender as mãos, para que a gente possa agasalhar os nossos irmãos, para que sejamos árvores frondosas, dando frutos sazonados a todos aqueles que chegam até nós. Que o passe nos revigore, que o passe nos fortaleça, que a água fluidificada nos sustente. E assim, Jesus, que a nossa prece alcance todos aqueles que ora passam por suas dores,
Nós precisamos orar por todos os nossos irmãos em humanidade. São os frutos que queremos ofertar-lhes, a fim de que o Cristo permita que nós estendamos as mãos aos nossos irmãos. Muita paz, queridos irmãos, muitas alegrias. Que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec chegue até você. Que Jesus nos agasalhe hoje e sempre. Que assim seja.